Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do Brasil para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser em Cândido Mota, no estado de São Paulo, para acompanhar como é que estão os trabalhos de início da colheita da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário, é o Antônio José Tondato, produtor rural lá em Cândido Mota, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Antônio. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, o prazer é todo nosso, Guilherme. Antônio, os trabalhos de colheita já começaram por aí, a gente tem até algumas imagens aqui das atividades acontecendo. Como é que estão esses primeiros trabalhos de colheita por aí? Olha, tá bom, o início da colheita se deu aí nessa semana, né? Faz uma semana que a gente teve início a colheita dos milhos que foram plantados mais no cedo e está se verificando a nível de lavoura o que realmente aconteceu na soja, uma quebra muito grande e o milho aí uma quebra muito grande, principalmente esses milhos mais velhos que foram plantados logo após a colheita da soja, justamente aquela soja que também sofreu mais com a seca e mais com a temperatura. Então a soja ela adiantou o ciclo, foi colhida com produção baixa e iniciado o plantio logo em seguida. E logo esse milho, por uma coincidência também, é o milho que vem produzindo menos, que mais sofreu com a seca, com a temperatura e com as pragas. Então, já estamos verificando em loco uma perca muito grande na safra de milho aqui no Vale Paranapanema. E aí, Antônio, tem áreas que conseguiram se desenvolver melhor aí no município? Então, esses milhos mais velhos, que já foi plantado dentro de uma janela ideal, se pensando em geada, foram os milhos que mais sofreram. Os milhos mais final de fevereiro e início de março, eles atravessaram uma estiagem menor. Vamos falar, a primeira estiagem que a gente teve aqui de 30 dias, na formação de pés, na formação do milho, esse milho foi prejudicado muito mais que aquele milho que havia sido plantado inicialmente. Esse milho que logo estava em início de germinação. Tivemos uma seca de 30 dias no início, aí a última vez que a gente conversou com vocês, veio logo depois, após 3 dias, uma boa chuva, que abrangeu toda a região, mas logo em seguida tivemos 38 dias de seca, de novo, e o grande vilão da história, que foi a temperatura muito acima do normal. Então nós tivemos temperatura 5, 6, 7 graus acima do normal, prejudicando demais esse milho mais velho, logo na término de florescimento e começando a granação. Então as perdas nas lavouras são muito grandes já nesse milho, e a colheita já se iniciou verificando isso, que é realmente o ataque de cigarrinha, que foi muito intenso nesses milhos do início, afetaram demais a produção. Então nós tivemos temperatura muito acima, o milho não aguentou e o ataque severo de cigarrinha. Então a gente está aí com o início de colheita justamente nos agricultores que já tinham tido quebra na soja e colheram essa soja antecipada 10, 15 dias, esse milho também agora, por coincidência, são os milhos com mais baixa produção na região. E Antônio, qual que é a expectativa de produtividade aí para vocês diante de todo esse cenário? Olha, Guilherme, nós estamos calculando aí hoje em torno de 50% a 60% a quebra no geral. Então nós temos esse milho que foi iniciado, o plantio, que é o milho mais velho, que geralmente é o milho mais produtivo, uma quebra em torno de 60% a 70%. Já os milhos que são em menor quantidade, mas que foi plantado nas regiões que já colheram razoavelmente soja. Então vamos falar soja em torno de 40 sacos por hectare. Eles plantaram milho e que a chuva não foi tão prejudicial. Já esses milho uma quebra de 20% a 30%. Mas esse milho ainda está em fase de término de granação, então ainda depende um pouco mais do clima, não pode ter geada, esse milho ainda está suscetível às condições climáticas. Então, novamente, a nossa região aqui, as perdas foram muito severas, um ano muito ruim de produção, muito ruim climaticamente,
e com intenso ataque de pragas, principalmente a cigarrinha e a mosca branca na soja e a cigarrinha no milho. E Antônio, só para a gente ter uma ideia, esse percentual de perdas é em cima de qual potencial produtivo esperado? O potencial produtivo média região aqui é em torno de 100 sacas por hectare, 100, 110 sacos. Eu acredito que a média esse ano nós vamos estar falando aí em torno de 40 sacos por hectare. Então uma quebra bem violenta, tão grande quanto na soja, fazendo que os produtores tenham um ano para frente muito desafiador. Um ano que poucos negócios estão rodando, um pouco aí de adubo, um pouco de semente. O agricultor num ano desafiador aí com as suas contas realmente difíceis de serem fechadas. Então a gente até comentando entre os agricultores, nós estamos tendo esse ano, tanto na soja como no milho, uma tempestade perfeita, custo alto, condições climáticas ruins, pouca chuva e preços baixos. Isso está com que o agricultor não feche suas contas. E para você ter uma ideia, eu comparo esse ano aqui pior que o ano 2004 e 2005, quando nós tivemos uma rodada de soja, milho e safrinha mais ou menos igual. Nós tivemos percas muito grandes e a soja caindo em torno de 50% do seu valor no ano de 2004 e 2005. Mas eu acho que esse ano é um ano pior, porque os custos são mais elevados, as tecnologias usadas são maiores, então o agricultor está se vendo numa dificuldade muito grande de honrar seus compromissos, honrar os seus arrendamentos. Então isso vai depender muito de banco, prorrogações de dívidas, a situação, assim, eu vou falar assim, bem delicada na nossa região aqui. Eu acredito que em boa parte do Brasil está acontecendo a mesma coisa, porque essa diferencial de temperatura afetou o ciclo das culturas, afetou o ataque de pragas e afetou demais a produção. Então, o grande vilão foi a temperatura, com vários dias realmente mexendo com a estrutura das lavouras, com baixa produção quase que geral. E Antônio, nesse cenário, como é que tem sido a comercialização do milho? Tem negócios rodando por aí? Olha, milho praticamente não estão rodando, se girou muito poucos contratos na região, em torno de R$52, mas pouca gente fez, já sabendo que havia uma seca aí que durou 38 dias na região. Isso fez com que o agricultor também não assumisse um compromisso, como ele não fez na soja também, sabendo que ele teria dificuldade de entrega desse produto. Então o agricultor não fez muito contrato. Hoje aqui está em torno de R$51, R$52 o milho, e nós estamos vendo assim uma certa dificuldade. Praticamente alguns produtores, o máximo que conseguirão serão cobrir os custos. Então, infelizmente, um ano muito complicado, um ano que a gente poderia dizer o seguinte, complicado, e o produtor daqui para frente ele tem que pensar, raciocinar, fazer uma lavoura básica, a gente fala um arroz com feijão bem feito, porque a gente também não sabe o próximo clima do próximo ano, como é que vai vir, se é laninho, se é laninha, a gente não sabe como é que vai se comportar. Então, o agricultor está bem com o pé no freio, bem preocupado com a situação. Uma quebra grande e os preços que não reagem, né? Os preços não reagem internacionalmente, nem o mercado interno, então traz aí um grau de preocupação muito grande para o agricultor conseguir tocar essa lavoura do próximo ano para frente. Então vai depender de muito do governo, vai depender das revendas cooperativas, de como vai segurar e prorrogar esse questionamento agora desse pagamento que houve agora 30 do 3, 30 do 4 e já agora 30 do 9 com a safrinha também complicada em termos de produção novamente. Antônio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. O que a gente quer passar um recado é o agricultor realmente agora
não é hora de pensar em máquina, não é hora de pensar em grandes investimentos. Eu acredito que o agricultor agora vai fazer o arroz com feijão, o básico do básico na sua lavoura de soja, e torcer para que venha um clima satisfatório e que o produto que faz com que o Brasil caminhe, que o Brasil seja forte nas suas exportações, que é a soja, os preços melhorem um pouco para que a gente tenha continuidade e a gente tenha produção. E, na verdade, o quanto nós vamos ganhar para que a gente consiga cumprir esses compromissos e a gente também consiga levar para frente as suas lavouras, seus negócios, seus pagamentos. O agricultor é uma classe muito honrada nessa parte de compromisso. Eu espero que agora as coisas melhorem. Como a gente fala, vamos virar a chave, vamos entrar 24, 25 e ver o que acontece. Antônio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer os números finais do milho e acompanhar como é que vai ser a próxima safra de soja 24, 25 aí na região. Um abraço, até a próxima. Até mais, Guilherme. Um abraço, tudo de bom. O Antônio José Tondato, produtor rural lá em Cândido Mota, no estado de São Paulo, conversou com a gente para mostrar como é que estão as primeiras atividades de colheita da segunda safra de milho na região que sofreu bastante com falta de chuvas, temperaturas elevadas e alta pressão de pragas, especialmente a cigarrinha. Diante de tudo isso, a expectativa de perda de mais de 60% do potencial produtivo para essa safra, que poderia ser entre 100 e 110 sacas por hectare. A expectativa para esse ano é uma produtividade média na casa das 40 sacas por hectare, de maneira geral lá no município. Antônio também destacando que essa incerteza com clima e produtividade segurou bastante as negociações, o produtor evitou de fechar compromissos sem saber se conseguiria cumpri-los lá na frente, e agora as vendas bastante travadas, preços baixos para o milho, deixando uma situação bastante complicada, onde no máximo o produtor vai conseguir empatar os seus custos. Muita gente pode ficar abaixo dessa margem e aí carregar esse problema para a próxima safra. Safra de soja 24-25, Antônio destacando produtores bastante receosos, poucos negócios rodando na troca por insumos, justamente em função desse cenário complicado. O produtor vai precisar buscar renegociar suas dívidas, buscar repensar os seus investimentos, as suas compras, e aí isso vai complicando o cenário não só para a safra atual, a da soja já teve problemas, a do milho com problemas novamente, e aí carregando esse passivo para a próxima temporada, que claro que a gente vai seguir acompanhando sequência dos trabalhos de colheita do milho e a preparação para a próxima safra de soja, não só lá em Cândido Mota, em São Paulo, mas em todas as outras regiões do Brasil, aqui no nosso Realidades da Safra. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.